o Espírito Santo esteja conosco durante o meditar das Sagradas Escrituras, para vermos o milagre da fé acontecer em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Não sei se vocês já ouviram, mas tem uma música gospel que se chama "É Preciso Ter Fé". E a frase marcante da música é esta: é preciso ter fé para o milagre acontecer. E antes de eu perguntar se vocês concordam com a frase ou não, eu gostaria de trazer algumas observações a respeito do texto que foi lido hoje, o texto do Evangelho. João 9 é um daqueles capítulos que mexe com a nossa forma linear de se ver as coisas, como se tudo na vida fosse causa e efeito. Aconteceu tal coisa, então o resultado é esse, quase que como uma lei do karma, onde não há escapatória. Logo nos primeiros versículos há uma inquietação por parte dos discípulos ao verem um homem cego. Mestre, quem pegou para este homem nascer cego? Ele ou os pais dele? Em outras palavras, de quem foi a culpa para que Deus o castigasse com a cegueira? Era basicamente isso que os discípulos estavam perguntando. E esse tipo de pensamento ainda é bem comum nos nossos dias. Quando algo de ruim acontece na vida de fulano, logo aparece aquela sábia pessoa para dizer que isso é castigo de Deus pelo pecado. Ou pior, se a pessoa nasceu com uma deficiência, é porque os pais dela pecaram e Deus está castigando. Até que Jesus vem e quebra esse tipo de pensamento. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Com uma simples frase, Jesus nos ensina que nem todo sofrimento é consequência do pecado da pessoa, muito menos que é castigo de Deus. Obviamente que a gente sofre por causa do pecado de Adão, que trouxe a morte ao mundo. Mas eu me arrisco a dizer que, na maioria das vezes, o sofrimento serve para que as obras de Deus sejam conhecidas e sejam reconhecidas. Mas voltando ao texto, nos versículos seguintes, nós vemos que Jesus fez um milagre na vida daquele cego, que até então era tido como exemplo de castigo de Deus pelo pecado cometido. O texto diz que Jesus cuspiu na terra, fez lama com a sua saliva, untou os olhos daquele cego e lhe disse para ele se lavar no tanque de Siloé. Aquele cego foi, se lavou e passou a enxergar. Mas a pergunta que não calou na minha cabeça, e talvez não quer calar na cabeça de todos vocês: o cego pediu para ser curado? Em alguma parte do texto foi dito que ele teve fé para acontecer o milagre? O que o texto nos diz é que Jesus simplesmente foi lá e o curou da cegueira, sem que ele pedisse, sem que ele tivesse fé. E isso me fez lembrar o que Lutero nos ensina no Catecismo Menor, quando ele escreve a respeito da quarta petição do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele diz assim: Deus, na verdade, dá o pão de cada
dia, e o pão aqui não é só alimento, são todas as necessidades da vida. Deus, na verdade, dá tudo isso, mesmo sem a nossa pressa, a todas as pessoas, também aos ímpios, aqueles que não têm fé. Sabe o que isso quer dizer? Deus é capaz de abençoar, Deus é capaz de curar, Deus é capaz de fazer milagres sem que a gente peça, sem que a gente tenha fé para isso. Porque diz Jesus, Deus faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou será que só os que têm fé são abençoados? Só os que têm fé são curados das suas enfermidades? Só os que têm fé veem milagres acontecerem, como se Deus olhasse para uma pessoa e pensasse assim: ah não, fulano tem fé, então eu preciso fazer um milagre na vida dele, senão eu não sou Deus. É assim que funciona? Não é. Por isso é melhor deixar Deus ser Deus e agir conforme a sua vontade e não conforme a nossa vontade. Pois bem, o capítulo inteiro faz questão de mostrar que aquele homem não tinha muitas informações a respeito daquele que o curou. O que ele sabia é que o homem que o curou se chamava Jesus. Ele sabia que Jesus fez lama, passou em seus olhos, mandou que ele fosse se lavar, e ele passou a ver. Era isso que o cego sabia. Na verdade, esse cego, né? Mas onde estava Jesus? Ele não sabia. Isso nos leva a entender que depois de ter sido curado, ele ainda não tinha visto Jesus face a face. Só mais tarde é que ele teria o seu encontro com aquele que ele havia dado a visão. E enquanto isso, a notícia se espalhava. Aquele mendigo, que era cego de nascença, passou a enxergar. E agora ele tinha que dar explicações para os fariseus. Como é que isso aconteceu? Como é que você pode ver? E era uma história muito difícil de ser aceita. Como é que alguém pode colocar lama nos olhos de alguém, pedir que se lave e passe a enxergar? Isso gerou divisão entre os fariseus. Enquanto uns diziam, isso só pode ser coisa de Deus, outros diziam, isso só pode ser coisa do demônio. E você, o que diz a respeito dele? Perguntaram ao homem. E o homem respondeu que Jesus é um profeta. Ou seja, isso aí é coisa de Deus. Não pode ser, vamos atrás dos pais dele para saber se ele realmente era cego, se ele não está nos enganando. E assim eles chamaram os seus pais, os pais deram o seu relato, e mesmo com o relato dos pais, eles não acreditaram que o filho deles era cego. Mandaram chamar de novo aquele homem para fazer as mesmas perguntas. E nada de acreditarem no milagre que tinha acontecido. Afinal, como é que uma pessoa que nasce cega pode ver por causa da ação de um homem que faz lama? O que o homem responde? Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. E era justamente essa a resposta que os fariseus tanto procuravam. Mas eles se negavam a ver, se negavam a acreditar nessas coisas.
A prova de que Jesus faz coisas de Deus estava bem na frente deles, mas eles não queriam enxergar. E infelizmente esse tipo de cegueira é bem presente nos dias de hoje. As pessoas não querem enxergar a verdade. Mas agora vem a parte principal do texto, e é um texto bem longo, 40 versículos. Só que essa parte do texto vai nos ajudar a responder algumas perguntas. Jesus se encontra com o homem curado, e diante das milhares de perguntas que estavam fazendo aquele homem, Jesus faz a pergunta de milhões: você crê no Filho do Homem? Quem é esse Senhor para que eu creia? Você já o tem visto e é aquele que está falando com você. E aquele homem diz: eu creio. E depois de dizer isso, o adorou. Amados, crer e adorar são palavras muito fortes nas Escrituras, porque estão diretamente relacionadas a quem? A Deus. Inclusive a adoração tem a ver com o reconhecimento de quem é Deus e na confiança exclusiva neste Deus. Lembra do primeiro mandamento de Deus em Êxodo 20? Não adorem outros deuses, diz o Senhor. Ou então na tentação de Jesus, o que o diabo pediu para Jesus fazer? Se prostre e me adore. Mas Jesus disse o que para o diabo? Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E o que aquele homem curado da cegueira fez diante de Jesus? O adorou, se prostrou diante de Jesus e o reconheceu como seu próprio Deus. Com isso, o texto nos mostra o milagre mais importante que aconteceu na vida daquele homem. Ele creu em Jesus como seu próprio Deus. Ou seja, além de ele ter sido curado fisicamente, ele também foi curado espiritualmente. A partir disso, nós podemos repensar algumas outras questões. O ex-cego não sabia quem estava falando com ele. Ele não sabia que aquele homem era Jesus que o havia curado. E até o momento de Jesus falar, é possível dizer que ele não tinha fé para o milagre acontecer. Mas o milagre aconteceu antes de haver fé. Por isso, agora eu lhes pergunto: é preciso ter fé para o milagre acontecer? Se a resposta ainda for sim, então todo mundo que tem fé vai receber o seu milagre. Já aquele que não tem fé não vai ter milagre nenhum. Certo? Errado, né? Mas tem igreja que ensina assim. E diz que se você não recebe o seu milagre é por falta de fé. Está doente? Falta de fé. Não recebe a cura? Falta de fé. Está desempregado? Falta de fé. Teve um filho e ele é deficiente? Castigo de Deus por sua falta de fé. E é por meio destas frases que nós sabemos diferenciar os pregadores que são verdadeiramente cristãos daqueles que são aliados de Satanás, que colocam uma venda nos olhos de muitos fiéis e desviam o povo de Deus da verdadeira luz de Jesus Cristo, deixando-os na completa escuridão, cegos,
diante de Deus, com suas culpas pesando sobre si, por não terem fé suficiente para o milagre acontecer nas suas vidas. No dia do juízo, esses pregadores prestarão contas diante de Jesus, por ensinarem falsas doutrinas e afastarem milhões de pessoas da verdadeira fé. A fé que adora o Senhor Jesus em todos os momentos, independentemente de milagres ou curas. Porque esta fé é o maior milagre de Deus em nossa vida. E para nós termos fé, foi preciso acontecer o maior milagre da humanidade. Jesus nos substituiu para receber a punição que nós merecíamos. Afinal, todos nós éramos cegos por natureza, pecadores e merecedores da ira de Deus e dos seus castigos neste mundo e na eternidade, assim como a gente confessa no início do culto. Mas é aqui que o milagre acontece, e aquela ideia de causa e efeito cai por terra. A ira de Deus e os castigos que nós merecíamos não caíram sobre nós, mas foram colocados em Jesus, porque Ele nos substituiu na nossa condenação. Ele se tornou pobre, Ele se tornou cego, surdo, mudo, no alto da cruz, para que nós não fôssemos castigados pelos nossos pecados e a nossa culpa fosse totalmente tirada de nós. Mesmo antes de crermos, Ele operou o milagre de milhões serem salvos do inferno e viverem com Deus na eternidade. E não importa se as pessoas têm fé ou não, o milagre da salvação eterna aconteceu. E é uma realidade. Jesus, a luz dos cegos, venceu as trevas do pecado, da morte, do diabo, do inferno, para que a sua luz brilhe em todos nós, que éramos cegos espirituais, e assim passemos a enxergar as grandiosas obras de Deus no mundo e na nossa própria vida. Por vezes nós não entendemos as obras estranhas de Deus, colocando lama no olho de um cego, mandando que ele fosse se lavar. Mas é assim que Ele continua agindo hoje. Se nós quisermos enxergar as coisas de Deus, Jesus ordena que sejamos lavados aonde? Nas águas do batismo, a fim de recebermos o milagre da fé e o adorarmos como nosso Deus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, disse Jesus. Alguns fariseus se recusaram a crer que Jesus era Deus, porque eles eram orgulhosos. Eles se achavam sábios, sabiam de tudo o que acontecia, e por isso permaneceram em trevas, na cegueira do pecado, para sua própria perdição. Eles que podiam ver as obras de Deus em Jesus se tornaram cegos. E assim como aconteceu no passado, assim também acontece hoje. Muitos ouvem falar de Jesus, mas não o adoram como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esses ainda estão nas trevas, não têm salvação. Mas nós que no passado éramos trevas e fazíamos obras más, agora somos luz do Senhor, porque Ele nos deu a sua visão e nos fez enxergar a verdade da sua palavra.
É isso que diz Paulo aos Efésios. E ele continua: vivamos como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejamos cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratemos de reprová-las. Pois aquilo que é feito em segredo é vergonhoso até mencionar. Se hoje nós estivermos fazendo algo em segredo que é vergonhoso de mencionar, despertemos. Não vivamos como tolos, mas como sábios em Cristo. E Cristo nos iluminará para nós enxergarmos os nossos pecados, para enxergarmos as nossas falhas e as culpas que nós temos. Ele foi capaz de dar visão a um cego de nascença. Ele será capaz de nos fazer viver como filhos da luz, cujos frutos são bondade, justiça e verdade. Portanto, irmãos, lembremos da verdade, que não é preciso ter fé para o milagre acontecer, porque Deus pode fazer milagres sem a nossa fé, sem a nossa prece. Mas para podermos enxergar que tudo que Deus fez e faz é por pura bondade, misericórdia, sem mérito ou dignidade da nossa parte, é preciso acontecer o milagre da fé em nossa vida. Graças a Jesus que nos lavou pelo batismo, nós podemos enxergar essas coisas e nos prostrarmos diante dele, dizendo: Tu és o meu Deus, o meu Senhor, meu Salvador. Um dia não será mais preciso acontecer milagres, porque Jesus fará novas todas as coisas quando Ele vier dos céus. Mas para nós podermos ver essas coisas em nosso corpo transformado à semelhança do corpo glorioso de Jesus, nós precisamos crer enquanto é dia, antes que venha a noite e seja tarde demais. Por isso, eu gostaria de terminar diferente essa mensagem e terminar com uma oração que a Pâmela e eu escrevemos no ano de 2014. E vocês podem acompanhar nos slides. Nesse mundo de trevas, o Senhor é minha luz. Nessa escuridão, me ilumina, meu Jesus. Sei que não estou sozinho, seja sempre o meu caminho. Tu estás na